Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa Escola de Discípulos, esse curso que foi uma iniciativa para te capacitar, para melhorar o seu conhecimento teológico, para que você cresça tanto na graça quanto no conhecimento do Senhor. Teremos aulas aí, uma aula por semana, 100% online, você vai fazer em casa, no tempo que você tiver. Tendo alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo, me chamar no WhatsApp para tirar a dúvida, para eu ter ali um assessoramento, te dar um assessoramento, na verdade, conversar com você e esclarecer algum ponto que tenha ficado no seu coração, tá bom? Essa primeira fase aqui a gente vai trabalhar basicamente conhecimento teológico. Tem uma segunda fase, que já é a questão basicamente dos PGMs, o discipulado dentro do PGM. Então, assim como no curso lá de formação de liderança, quem está fazendo sabe, nós vamos trabalhar em 2 módulos e aqui também serão 2 módulos. O tempo de duração do curso aqui da Escola de Discípulos, ele provavelmente vai ser muito maior do que o curso lá da formação de líderes, porque aqui basicamente teologia são duas, é uma fase dividida em duas, na verdade, e aí temos a terceira fase, que seria o segundo módulo, que é a questão mais de PGM. Tá bom? Depois eu converso com vocês, basicamente, quanto tempo seria, mas vamos colocar aí, gente, por baixo, vamos colocar por baixo aí talvez uns 4 meses, tá? Nessa escola de discípulos. Mas é aquilo, pessoal, não tem prova, é o tipo de material que você vai poder estar ouvindo em casa, no celular, tranquilo, certo? Então é conhecimento que você vai estar adquirindo no tempo que você puder. As aulas geralmente vão ter aí um tempo aí de 1 hora, basicamente, e é conhecimento para a sua vida, tá? Então, por mais que às vezes você seja um pouquinho longo o curso, não desanime, continue vendo, continue assistindo, porque com certeza é conhecimento que você vai acrescentando, capacitação que você vai ganhando. Esse estilo de discipulado que eu vou trazer para vocês é um discipulado um pouco mais avançado, porque eu estou lidando com cristãos que já estão há muitos anos no Evangelho, e eu não posso lidar com vocês como pessoas novas na fé. Então é um discipulado um pouco mais intenso. Sei que vocês estão em diferentes níveis de conhecimento teológico, isso é importante mencionar. Tem uns que já estão um pouco mais avançados. Você que está um pouco mais avançado, tenha paciência se eu estiver trabalhando um assunto talvez mais simples, porque a ideia é que eu consiga falar com todos, que eu consiga me comunicar com todos. Tá? E para você que tem um conhecimento teológico um pouco mais raso, se você sentir alguma dificuldade, não desanime com a dificuldade. Assim, do tipo pensar, tá muito difícil, pastor, tá muito complicado, isso aqui ficou um assunto muito difícil para mim. Eu estou aqui para te ajudar e para poder te explicar. Nós vamos usar a Bíblia o tempo todo. Então é em cima da Bíblia que nós vamos trabalhar, de leitura dos textos, e eu acredito que isso vai te incentivar, porque conforme a gente for lendo os textos, você vai ver que os textos vão se descortinar na sua frente e vai ficar muito claro a leitura e o entendimento, tá bom? Então, sem mais palavras aqui, vamos continuar e vamos seguir o nosso curso. E a nossa primeira aula hoje ela vai tratar sobre o problema do pecado. Nós, como cristãos, precisamos ter o entendimento de como funciona a questão do pecado. Porque o pecado é a chave, é em cima desse problema, que eu posso dizer, é o maior problema da humanidade. Foi esse o problema que Jesus veio resolver na cruz. É esse o problema que é a questão macro, e entender isso é fundamental para que eu entenda o processo de salvação, o mecanismo de salvação. Existe todo um mecanismo que envolve a nossa salvação. Então é preciso entender isso. Então a gente vai trabalhar com a questão do problema do pecado. E os textos que nós vamos trabalhar como texto base é o texto lá em Romanos, capítulo 5, verso 12 a 21, Romanos, capítulo 6, do 1 ao 14, e Romanos 3, do 9 a 12. Então, basicamente, é aqui que nós vamos nos concentrar para nós entendermos como tudo isso funciona. Aí eu faço uma pergunta para você, antes de começar a leitura dos textos bíblicos, do seguinte: você sabe
o que aconteceu com a sua vida quando você aceitou Jesus? Você entende o processo de salvação? O que aconteceu com você? Ah, Alexandre, Jesus veio fazer morada na minha vida, eu nasci de novo. Tá, mas por que isso foi necessário acontecer? O que tem a ver tudo isso com a questão lá do Jardim do Éden, a questão de Adão e Eva, o pecado que eles cometem lá? O que isso tem a ver com a minha vida hoje aqui? O que isso tem a ver com a lei de Moisés? O que isso tem a ver com a graça? O que isso tem a ver com a crucificação de Jesus? O que isso tem a ver com o nascimento virginal de Jesus? Viu? Quantas perguntas que eu fiz aqui, eu imagino que a maioria você não tenha as respostas assim de bate-pronto. Tenha que pesquisar para poder dar essa resposta. Mas essas informações são importantes, sabia? Na hora de nós explicarmos o Evangelho para outra pessoa. Uma pessoa que está vindo conversar com a gente e a gente vai ali anunciar o Evangelho, é importante que nós venhamos ter esse tipo de conhecimento. Porque isso basicamente nos dá segurança. Ou seja, eu estou comunicando uma fé, eu estou comunicando uma coisa que eu domino, que eu sei, que eu entendo o que eu estou fazendo. Não é uma fé, como é que a gente pode dizer, utópica, fantasiosa, que eu vim para a igreja, aceitei Jesus e nem sei por que fiz isso. Falaram que era bom, falaram que ele ia me salvar e eu aceitei. Não, eu entendo o que está acontecendo. Tá? Por isso a importância de nós iniciarmos a primeira aula com esse assunto. Os nossos objetivos que nós vamos trabalhar, que ao final dessa aula você vai conseguir ali entender o surgimento do pecado, você vai conseguir ali entender a função da lei e da graça, e você vai conseguir distinguir o pecado pessoal do pecado estrutural, ou como muitos gostam de falar, o pecado original. É importante entender todo esse sistema para que você entenda toda a questão do pecado. Então, ao final da aula, esses são os nossos 3 objetivos. Vamos trabalhar um pouquinho com a nossa introdução e não tem como falar de pecado sem voltar ao Jardim do Éden. Ao Jardim do Éden é onde tudo começa. Eu não vou ficar batendo muito a história, porque acredito que todos vocês aí conheçam. Deus faz o homem, faz a mulher. Os dois ali estão trabalhando no jardim, guardando o jardim. Logicamente, a função de guardar era do homem. A mulher como a sua ajudadora idônea. E eles recebem uma ordem para não comer de uma árvore que trazia conhecimento e entendimento. No jardim tinham 2 árvores que a Bíblia menciona, a árvore da vida eterna e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A ordem que Deus dá é que a partir do momento que eles, a recomendação na verdade, é que a partir do momento em que eles comessem daquela árvore, eles iam conhecer o bem e o mal. E isso é uma coisa que eles não sabiam. A Bíblia diz que Deus passava na viração do dia para conversar com Adão e Eva. Eles não sabiam que estavam nus, eles não sabiam nada de nada. Era Deus que dava para eles o entendimento. Eles eram totalmente dependentes de Deus em relação a tudo. O tempo passa no Jardim do Éden. Basicamente, não convém aqui dizer quanto tempo passou, mas, enfim, tradições dizem aí que foram muitos anos e anos e anos. Até que a serpente, a Bíblia fala que era um animal astuto, e a serpente falava, e ela convence Eva a comer do fruto. A tentação que a serpente ela oferece ali para Eva é que ela iria ser igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Esse desejo de ser igual a Deus, esse orgulho, essa vaidade, que basicamente foi aquilo que Satanás ele comete lá no paraíso não, lá com Deus. O Lúcifer, ele quer ser igual a Deus, ele quer ser até maior que Deus, enfim, mas ele é expulso do céu, 1/3 dos anjos caem na terra, enfim, isso é outra história. Mas a tentação que é usada para Eva é a mesma que fez com que Lúcifer viesse a cair. Então Eva, ela cede a essa tentação, come da árvore, vê que não tem nenhum problema, porque automaticamente ali a morte não a alcança. Ela dá o fruto para Adão, Adão também come. Mas aí Deus, quando vai passar na viração do dia, eles não encontram Adão e Eva, porque ao momento que eles comem daquela árvore, o entendimento, o conhecimento vem sobre a vida deles e eles percebem que estão nus. Eles pegam árvores ali e tal para poder se cobrir. E Deus pergunta a Adão, onde está você? E, Senhor, eu estava envergonhado, me escondi e tal. Você comeu da árvore, a comida da árvore, e, enfim, todo aquele sistema
que você já sabe, as condenações para Eva, a condenação para Adão, a condenação para a serpente. E o pecado, ele entra na humanidade através desse erro de Adão e Eva, que não foi simplesmente um erro comum, foi uma declaração de independência, uma declaração de total independência de Deus em relação ao conhecimento do bem e do mal. É como se Adão e Eva pulassem para fora de Deus, pulassem para fora. É como se... Deixa eu dar um exemplo. Às vezes, quando a gente lê essa passagem, a gente parece assim: Deus é aquele pai mimado que, se o filhinho não fizer o que ele quer, então ai, 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 você não vai ter isso, não vai ter aquilo. E como se fosse um capricho. Na verdade, não é um capricho. Na verdade, Adão e Eva viviam em dependência de Deus. E a partir do momento que eles comem daquela árvore, eles saem dessa dependência. Fora da dependência de Deus, eu só encontro morte. É igual o peixinho que está dentro d'água. Se eu tirar o peixinho dentro d'água e colocar ele em cima da terra, o que vai acontecer com ele? Ele vai se debater, vai ter um tempo de vida e vai morrer. Isso foi a condenação que aconteceu com Adão. Foi uma consequência. Deus falou: no momento que comerem, vocês morrerão. E aí a morte alcança os dois no sentido não automático, mas eles passam a ter um tempo de duração de vida. São expulsos do jardim. E aí o pecado entra na humanidade. Então, basicamente, essa é a introdução. É aí que tem toda a questão do pecado. Existem muitos assuntos polêmicos que giram em torno dessa passagem. Não é a nossa intenção entrar nisso. Nossa intenção é entender que, através de Adão, o pecado entra na humanidade. Ele é o responsável, e através dele, a responsabilidade principal estava sobre os ombros de Adão. Vamos ler o texto bíblico, Romanos capítulo 5, verso 12, que basicamente traduz aquilo que eu falo na primeira parte, o surgimento do pecado. Romanos 5,12 diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, isso traduz basicamente o que eu acabei de falar. O pecado entra no mundo por um homem. Pelo pecado entra o quê? A morte, certo? Entrou a morte, assim também a morte veio a todos os homens. Por isso todos pecaram. Uma informação muito importante é que você, na verdade, recebeu essa condenação de Adão no seu nascimento. Você já nasce condenado. Já nasce condenado. É por isso que Jesus fala: aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Por que já está condenado? Porque nós nascemos em condenação. Nós nascemos com a condenação de Adão. Nós nascemos ligados em Adão. Nós estamos fixos em Adão. O pecado e a condenação de Adão passou a todos os homens. Por isso todos pecaram. Então, pelo fato de você estar condenado, você comete pecados. Não é o fato de você cometer pecados e aí você é condenado. Não. Você está condenado e aí você comete pecados. O cometer pecados é um reflexo da sua condenação. Por que isso é importante? É importante porque uma pessoa que não conhece a Bíblia, não conhece a Jesus, ela tem um entendimento que ela é condenada ou vai ser condenada porque erra, porque comete coisas erradas. E aí o que ela tenta fazer para se salvar? Ela tenta não cometer coisas erradas. Então ela tem essa lógica funcionando na cabeça, que é a lógica que nós usamos no nosso dia a dia. É a lógica da recompensa, é a lógica do fez direitinho, vai ser recompensado. Não fez, não vai receber ou vai ser punido. Então essa lógica as pessoas levam para a Bíblia. E aí cometem um erro muito grande de relacionamento com Deus, de entender o processo de salvação. Porque, na verdade, as pessoas erram com Deus porque pecado é errar o alvo, é desobedecer a Deus. As pessoas erram com Deus pelo fato de estarem condenadas. E essa condenação veio de quem? Veio de Adão. Certo? Essa condenação veio de Adão. Eu preciso entender isso. A questão do pecado, nossa, é uma questão de ser, primeiramente. Depois de fazer. Então, eu nasci no pecado. Eu nasci em morte. Eu nasci em condenação. Eu nasci em escravidão. Eu nasci escravo
do pecado descendente de Adão. Esse é o primeiro conhecimento que você precisa ter, tá? Primeiro conhecimento. E aí, a partir desse entendimento, a gente vai conseguir avançar e entender o que foi preciso ser feito para tirar a gente de Adão. Uma pergunta que as pessoas fazem quando leem em Romanos 5,12, e geralmente em EBD as pessoas falam muito sobre isso, que é a questão do sentimento de injustiça. Por que sentimento de injustiça? Porque a gente aprende na vida, nos nossos relacionamentos, que se eu fiz o que é certo, eu vou colher o que é certo, se eu fiz o que é errado, eu vou colher o que é errado, mas ninguém se sente confortável em estar colhendo a condenação, o erro, a consequência de uma outra pessoa. Então uma outra pessoa comete um pecado e esse pecado, você está colhendo a consequência desse pecado? Mas é isso mesmo, pastor Alexandre? Não, é isso mesmo. É isso que a Bíblia diz. Nós estamos colhendo a consequência do pecado de Adão. Mas por que, Alexandre? Isso não é injusto? Então, gente, tudo que Deus faz é perfeito e tudo que Deus faz tem um propósito. E esse sentimento de injustiça, você pode ficar tranquilo que nos próximos versículos, quando a gente for avançando, você vai ver o que Deus faz em relação a isso. Mas, para início de conversa, eu preciso que você entenda como surgiu essa questão do pecado. Ele surge lá em Adão. Adão comete a transgressão, lá o erro, porque ele recebe um mandamento, ele recebe uma ordem, ele descumpre essa ordem. Ou seja, ele tinha ali essa questão do mandamento ali de não comer da árvore que trazia entendimento, conhecimento. O pecado vai à humanidade, a morte passa a todos os homens e por isso todos pecaram. Tranquilo até aí? Podemos avançar de boa? Vamos avançar. Então é assim que surge o pecado, Romanos 5,12. E aí, nós vamos começar a trabalhar agora essa questão de lei e graça. Porque após o pecado entrar na humanidade, aí nós temos aí todo o livro de Gênesis, falando sobre as diversas pessoas que nasceram após. Temos o primeiro assassinato, quando Caim mata Abel. Temos a questão do dilúvio. Temos a questão de Abraão, em Gênesis 12. E o negócio vai avançando, até o momento que nós chegamos no livro de Êxodo, que nós vamos trabalhar ali a questão de Moisés e o povo preso no cativeiro egípcio. O faraó da época não lembrava mais de José, não tinha o conhecimento mais de José. Muitos anos o povo estava no Egito, eles ficaram escravos, começaram a servir no regime de escravidão. Então Deus levanta um libertador, esse libertador é Moisés. E Moisés conduz o povo para fora do Egito. Conduzindo o povo para fora do Egito, eles chegam no Monte Sinai, e naquele momento eles recebem uma lei escrita em tábuas. Essa lei escrita, Deus escreve essa lei em tábuas e dá essa lei para Moisés. E é a tal famosa lei de Moisés, onde não são apenas 10 mandamentos, são 613 mandamentos. E existe um vácuo aí de tempo entre a queda de Adão e até o recebimento da lei no Monte Sinai. E a gente precisa entender esse vácuo, porque o apóstolo Paulo ele vai estar falando sobre isso, sobre esse intervalo. Tá? E qual é a ideia agora? A ideia é fazer com que você entenda, numa visão macro, panorâmica da Bíblia. Eu quero que você tenha essa visão panorâmica agora. Imagine que nós estávamos lá em Gênesis, já passeamos ali de maneira muito superficial pelo livro de Gênesis, chegamos ali no início de Êxodo, estamos ali em Moisés, e Moisés está recebendo a lei de Deus agora, a lei de Moisés, a lei que na verdade é a que é usada até chegar o tempo de Jesus, que nós chamamos a nova aliança, onde tem ali a graça de Deus de forma manifesta. Não que na antiga aliança não tenha a graça de Deus, mas na nova aliança ela é manifesta, e acontece ali uma transição. Então a gente precisa entender todo esse mecanismo até chegarmos em Jesus, na sua morte e ressurreição, seu nascimento virginal e tudo mais. Mas nós vamos devagarzinho, tá bom? Vamos devagarzinho. Então vamos pegar aqui Romanos capítulo 5, verso 13. Nós já lemos o 12, vou até voltar aqui, ó. O 12 é esse, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem,
e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Beleza? Avancemos para o 13 agora. Verso 13. Vamos lá. Porque até a lei estava o pecado no mundo. Ó, lembra essa visão panorâmica que eu fiz com você agora? De Gênesis até o Monte Sinai, aonde Moisés recebe as tábuas da lei? Então, porque até a lei, até esse momento que Moisés recebe as tábuas da lei, estava o pecado no mundo. O que acontece? O pecado sempre esteve ali a partir do momento que Adão erra. Então o pecado entra na humanidade. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo, até o Monte Sinai o pecado estava no mundo. Mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Então vamos devagar aqui. Deixa eu te dar um exemplo aqui, bem simples. Vamos supor que você... vamos dar um exemplo aqui bem para que você possa entender. Eu ia dar o exemplo aqui do trânsito, mas eu vou tentar dar o exemplo do trânsito, tá? Vamos ver se você consegue pegar esse exemplo. Enfim, vamos supor que as pessoas elas têm a questão do sinal vermelho. Eu vou usar esse exemplo, ele não é tão prático, não. Ele não vai chegar com perfeição, mas vai te dar uma ideia, tá? Vamos supor que tem ali um sinal vermelho aqui na esquina aqui quando desce aqui a nossa rua ali no Mendanha. Aquele sinal tem um radar. Vamos imaginar que esse radar não tivesse nenhum radar, só o sinal. Aí eu te falo, as pessoas que passassem o sinal vermelho, elas iriam, de certa forma, estar cometendo uma coisa errada. Concorda comigo? Então. Só que elas não iriam receber nenhuma multa, porque não tem o radar ali para tirar a foto. Imagina que não tenha também nem guarda de trânsito, não tenha nada, só o sinal. Mas a partir do momento que alguém bota o sinal, bota um radar ali e eu passo por esse sinal, o que acontece? Eu sou fotografado e em breve eu vou receber um papelzinho na minha casa que é uma multa. Eu vou ser penalizado, vou perder ponto na carteira e eu vou receber vou ter que pagar uma multa. Então, gente, basicamente, assim, eu sei que não atende muito, pode até gerar dúvida, mas se aproxima muito dessa questão que o apóstolo Paulo está explicando aí em Romanos 5,13. Porque até a lei estava o pecado no mundo, ou seja, tinha um sinal vermelho. O sinal vermelho sempre estava lá. Então aquilo que as pessoas faziam, e no caso elas faziam sem saber que estava errado, tá? No caso do sinal, você sabe que se o sinal tem radar ou não tem radar, e se você passar por ele, você sabe que está fazendo uma coisa errada. Por isso que eu falei que o exemplo, ele chega perto, mas não é tão pleno. Então, voltando. Até a lei tinha o pecado no mundo. Só que não tinha nenhuma regra para dizer que você estava errado. Vamos dizer que essa regra seria o pardal, que para te multar ali, para te fotografar. Não tinha. Mas o fato de não ter a regra não quer dizer que não havia pecado. O pecado estava lá. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, o pecado não é imputado, não havendo lei. Então essas pessoas que viveram depois de Adão, elas cometeram pecado, lógico, só que não tinha a lei de Moisés ali para poder dizer, olha, você está errado, você cometeu uma transgressão contra Deus. Não tinha então transgressores, porque não tinha como imputar o pecado, certo? Entendeu até aí? Então a lei de Moisés, a gente já começa a entender que ela é uma ferramenta que Deus estabelece para que o pecado venha a ser imputado, para que o transgressor venha a ser revelado. Então a lei de Moisés ela é como uma caneta marca-texto que ela vai iluminar os pecados da humanidade, ou seja, vai revelar o transgressor. E por que isso é importante? Porque as pessoas precisavam enxergar que elas estavam vivendo uma vida longe de Deus. E como é que elas iam conseguir enxergar isso? Através da lei. Por isso que na Nova Aliança, nas cartas, a gente vai ver ali que a lei ela tem um propósito de revelar o transgressor. O propósito da lei, a lei é para os transgressores. Então, quando a lei chega até Moisés,
ela começa ali a iluminar o quão longe o ser humano está distante de Deus. Verso 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão. Olha só que versículo aqui, olha só. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. É aquilo que eu falei aqui, gente. Não tinha lei, mas a morte está reinando. Não interessa. Não interessa. Até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão. Só nessa passagem aqui, a gente já começa a raciocinar que tem diferença em relação a tipos de transgressão que eu cometo. As transgressões não são todas iguais. Os pecados não são todos iguais. Ah, Alexandre, você vai querer falar aí que existe pecadinho e pecadão? Sim, sim. Existe pecadinho e pecadão e eu vou te provar na Bíblia. O problema é que as pessoas, quando falam pecadinho e pecadão, elas levam num outro sentido, que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Sabe? No sentido assim porque elas entendem que a salvação é pelo fato de eu não estar cometendo erros. E aí a pessoa usa esse argumento para falar assim, não tem pecadinho, pecadão, o que você fizer é pecado e ponto final, e se Jesus voltar, deu ruim. Então, a questão do pecadinho e pecadão, a gente vai entender um pouco mais para frente isso, você vai entender que tem diferença, e eu vou te provar biblicamente, não é a minha opinião. Tudo que eu vou fazer aqui eu vou provar com texto bíblico, tá bom? Não é a minha opinião, não é a minha axiologia. Eu não estou aqui para fazer axiologia com você. Eu vou te provar no texto bíblico, mais para frente, que existe sim diferença de pecado, tá? Pecados mais graves, pecados de menor gravidade. Logicamente, tudo acaba sendo pecado, mas existe graduação, níveis de gravidade daquilo que você comete. E isso não vai atrapalhar em relação à questão do ensino da salvação, porque na verdade você está começando a entender aqui que a questão do pecado não é uma questão do que eu cometo, mas é uma questão de ser. É uma questão do eu nasci em pecado. Eu nasci em pecado. E aí pouco me importa, gente. Se eu estou cometendo um pecado mais grave ou de menor intensidade, menor gravidade, não importa, porque eu estou nascido em quê? Em pecado. Eu estou descendente de quem? De Adão. Esse é o problema da humanidade. Estamos presos em Adão. Nós recebemos a condenação de Adão. Então, essa pessoa que fica nesse negócio aí de pecadinho, que não tem pecadinho, pecadão, é porque não entende da onde veio o pecado, da onde surgiu o pecado. Não entende esse mecanismo. Daí a dificuldade da pessoa falar isso. Não tem pecadinho, pecadão, não sei o que, não sei o que. Biblicamente, está cheio de passagens que mostram que existem pecados mais graves que os outros. Agora, qual é o nosso problema? O que vai fazer a gente ser condenado com o mundo? Não é o fato se eu cometi um pecado mais grave ou de menor intensidade. É o fato se eu estou preso em Adão ou não. É isso que eu quero que você entenda. Nós estamos recebendo a condenação de Adão. A morte passou a todos os homens. Por isso todos pecaram. E aí uns pecam com maior intensidade, maior gravidade. Uns pecam com menor gravidade. Aí acaba não importando. Mas que existe gravidade, pecado pequeno e pecado grande, existe. Beleza? Então não vamos ter essa neura de ficar, não existe pecadinho, pecadão, porque isso não atrapalha em nada essa questão da salvação, porque na verdade eu estou preso em Adão. O meu problema é que eu estou preso em Adão. E aí o verso 14 diz, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança. Olha aí, um quê aí, daquele sentimentozinho de injustiça que eu falei para vocês. Porque bate aquele sentimentozinho, mas não fui eu que fiz aquilo lá. Não fui eu que comi daquela árvore. Não fui eu. Sabe? Foi o Adão que comeu. Mas aí a Bíblia vai dizer, gente, mas infelizmente a morte passou até para aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Fazer o quê? Foi assim que Deus estabeleceu.
o qual é a figura daquele que havia de vir. Por que o apóstolo Paulo falou isso? Gente, vamos lá. E aqui, ó, estamos já com 29 minutos. Eu não vou ter nenhum problema em dividir essa aula, tá? Caso fique muito extenso, eu divido a aula e a gente continua na próxima semana. Até para não ficar muita coisa para vocês. Beleza? Então vamos lá. O apóstolo Paulo vai dizer que Adão é a figura daquele que havia de vir. Então, gente, olha só. Eu quero que você entenda muito bem isso. Existe uma relação entre Adão e Cristo. O Cristo, ele é o último, o segundo Adão, na verdade, né? Cristo é o segundo Adão. Temos o primeiro Adão, que não viveu a vontade de Deus e morreu e padeceu. Nós temos o segundo Adão, que é Cristo. Esse não fez a vontade dele e viveu para Deus e morreu por nós. A Bíblia diz que por Adão entra o pecado. Por Jesus o pecado é retirado. Ou seja, eu tenho a remissão dos meus pecados. Então esses dois são muito importantes para você entender a sistemática, o sistema da salvação. Tá? Então Adão, ele prefigura, ele é uma figura daquele que haveria de vir. Está se referindo a Cristo, tá bom? Verso 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então vamos lá. Se eu não me engano agora aqui, do verso 15 até o verso 20, ele vai ficar reafirmando isso. O apóstolo Paulo, ele gostava muito de ficar reforçando o que ele estava falando, até porque esse assunto é um assunto que acaba tendo uma complexidade. Então ele vai ficar repetindo isso de diferentes maneiras para que você possa entender. E o que ele está dizendo aqui e o que ele vai estar repetindo depois. Que é assim, ó. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Existe um dom gratuito, existe um dom de graça que você vai receber. Que é o dom dado por Deus, que é a salvação. A salvação é um presente, gente. Não há nada que eu possa fazer para ser salvo. Nada, nada. Não existe nenhum esforço meu, nenhuma tarefa que eu falo de atividade que eu venha fazer para conquistar ou para ser uma parceria com Cristo, não. A salvação é um ato unicamente através de Jesus, tá bom? Isso precisa ficar muito claro, porque isso desarma o pecador. O pecador, ele quer alcançar a salvação através do mérito próprio, através das suas obras de justiça. Todavia, eu preciso deixar claro para essa pessoa que eu estou evangelizando, que eu estou discipulando, que não existe nada que ela possa fazer para alcançar a salvação, ok? Então, olha o que esse mais aqui. Todavia, porém, entretanto, não é assim o presente de Deus como a ofensa. Porque assim, pela ofensa de uns, a morte passou para todos. Só que é o seguinte, se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus. O que é a graça de Deus? É o favor imerecido. É um favor que nós não merecemos. É o dom, é o presente. A palavra dom é presente pela graça. Que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Olha só que bênção. Porque, na verdade, a transgressão de Adão, de um homem, passou para todos. Só que a graça de Deus, ela veio através de muitas transgressões. E é por isso que mais para frente o apóstolo Paulo vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Porque esse abundou o pecado e superabundou a graça, um versículo que nós usamos às vezes até de maneira isolada, ele tem um contexto. E o contexto é esse, a transgressão de Adão passando a humanidade, alcançando o homem, alcançando os homens, e todos erram, todos pecam. A graça de Deus, ela vem cobrindo todas essas transgressões. Então, aonde o pecado abunda, superabunda a graça de Deus. O apóstolo Paulo vai repetir esse versículo 15 aqui de diferentes formas. Nós vamos lendo e nós vamos ampliando o nosso entendimento em relação a isso. E não foi assim o dom como a ofensa. Olha só, de novo. Por um só que pecou,
porque o juízo veio de uma só ofensa. Então, olha só. Gente, Jesus começa aqui, o apóstolo Paulo começa a falar sobre essa questão da injustiça. Lembra que eu falei que a gente pode se sentir injustiçado pelo fato de um ter pecado e o pecado ter passado a todos, mas eu não estava lá, não errei a semelhança da transgressão de Adão. E aí o apóstolo Paulo está dizendo, sim, eu entendo tudo isso, mas não foi assim o dom como a ofensa. Um só pecou lá, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Aleluia! Entenda, gente, Deus faz assim, e isso é até bom, gente, é ótimo a gente ter esse conhecimento, porque são perguntas que uma pessoa não cristã ela vai fazer pra gente, porque automaticamente esse sentimento de injustiça vai brotar no coração de muitos. E aí você vai explicar o seguinte, pessoal, Deus fez assim, para que Deus colocasse todo mundo no mesmo nível. Na verdade, se todos nós estivéssemos lá no Jardim do Éden, nós teríamos cometido a mesma transgressão de Adão. É isso que é o fato. Esse é o fato. Nós teríamos cometido o mesmo erro. Então, quando Deus permite que, de certa forma, ocorra, entre aspas, essa injustiça do pecado de Adão passar para toda a humanidade, mesmo você não cometendo o pecado à semelhança de Adão, a transgressão de Adão, ele vai agir de misericórdia para com todos. E aí é onde entra a graça, resolvendo essa questão e nivelando todo mundo e oferecendo salvação a todos. Tanto a questão do Adão, que cometeu ali o pecado e permitiu que o pecado entrasse, quanto a todos os demais que vieram depois de Adão. A graça de Deus ela veio cobrindo tudo, gente, e colocando todo mundo na mesma balança, no mesmo lado. Ele coloca todo mundo no mesmo lado para que ele possa agir com misericórdia para com todos. Essa é a lógica da salvação. Então não tem como. Por isso que eu falei que esse negócio de pecadinho, pecadão não interfere em nada a salvação. Não interfere em nada. Tá todo mundo no mesmo pacote. Sabe? Você tá no mesmo pacote do serial killer. Ah, mas eu não matei 15 pessoas. Eu não matei ninguém na minha vida. Nunca matei, nunca roubei, nunca fez isso. Mas pecou. E pior, você descende de Adão, que isso que é o motivo. O serial killer descende de Adão, você descende de Adão. Então por que a gente fica às vezes se exaltando? Porque no mundo é assim, as pessoas se exaltam. Ah, eu não faço o que a outra pessoa faz. Eu não sou como a pessoa faz. Daí a dificuldade da pessoa não cristã entender por que às vezes o cara que matou, roubou, estuprou, fez e aconteceu, se converte, a pessoa do mundo não consegue aceitar. Agora vai virar um santinho? Agora é crente. Ah, muito fácil assim, né? Destruiu a vida de todo mundo, acabou com a vida de todo mundo e agora virou um santinho? Quando essa pessoa fala isso, a lógica na cabeça dela é a lógica de mérito e demérito. Só que no mecanismo da salvação não é mérito e demérito. Na verdade, todos nós estamos presos em Adão e precisamos ser libertos de Adão. Uns estão matando, fazendo e acontecendo. Outros estão mentindo. Outros estão vivendo a própria vida, simplesmente isso. Busca ser uma pessoa correta, entre aspas, mas vive de maneira independente com Deus. Todos descendentes de Adão. Eu vou ter Adão de terno e gravata, muito bem arrumado, que parece até crente, mas é Adão. E eu vou ter o Adão monstrão, que é aquele que não esconde de ninguém que é Adão. A gente precisa entender isso. É importante entender que dentro da igreja existem muitas pessoas que não se converteram. Elas são descendentes de Adão e Eva ainda. A obra da cruz é uma obra que nos tira de Adão. Você consegue entender agora o porquê que o batismo, o simbolismo do batismo é o caiu na água e voltou?
é o morreu e ressuscitou. Por que o morreu e ressuscitou? Porque morre o velho homem, morre o Adão e nasce uma nova pessoa em Cristo. Entendeu isso agora? Entendeu por que Cristo precisou morrer e ressuscitar? Ele viveu a nossa morte, para que nós possamos viver a ressurreição dele. A nossa vida passa a ser Cristo. Entendem isso, gente? O apóstolo Paulo ele continua reafirmando aqui, né? Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Pastor, o que é justificação? É o ato de nós nos tornarmos justos diante de Deus. Quando você se converte, você passa pelo processo de regeneração. E logo após o processo de regeneração, quando você é regenerado, você é justificado. E depois tem o processo de santificação e o processo de glorificação, que é o momento que nós vamos estar com o Senhor. O processo de justificado é o processo onde Deus olha para nós através do sangue de Jesus e Ele nos enxerga como pessoas justas. Eu posso dizer que eu sou justo? Sim, diante de Deus, sim, por causa de Jesus. Eu posso dizer que eu sou um santo do Senhor? Sim, sou um santo, por mérito de Jesus. Certo? Esse é o processo de justificação. É o que acontece na nossa vida. Porque a gente está justificado do pecado, entende? Mas vamos lá, a gente vai clarear melhor esse entendimento. Verso 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Olha só como é que o apóstolo Paulo vai evoluindo no entendimento e ele vai tratando essa questão da injustiça. Eu vibro com isso, porque ele vai num processo ascendente, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça. Aleluia! Então, gente, não tem por que reclamar que o pecado passou para todo mundo por causa de Adão, porque eu tenho à minha disposição a graça de Deus, que é muito maior, que é muito melhor. E se a morte reinou por causa de Adão, muito mais vou reinar em vida por causa de Jesus. Aleluia. Verso 18. Pois assim como por uma só ofensa, de novo ele repetindo a mesma coisa, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Nós falamos que a crucificação de Jesus ela é um ato de justiça. Por que é um ato de justiça? Porque a lei de Moisés ela está o tempo todo nos acusando. Lembra que eu falei que a lei de Moisés ela revela o transgressor. A lei de Moisés ela mostra que o ser humano está distante de Deus. Quando eu começo a ler a lei de Moisés, quando os judeus, os hebreus, começaram a ler a lei de Moisés e começaram a tentar viver a lei de Moisés, eles nunca conseguiram viver a lei na sua integridade. Quando eu falo na sua integridade, é sem deixar de errar um ponto dessa lei. Não. Eles erravam. E nessa tentativa, nesse esforço humano de tentar viver a lei, a proposta da lei é mostrar a nossa insuficiência em tentar alcançar a salvação pelo nosso próprio mérito humano. Essa é a proposta da lei. Por isso é que em Romanos também o apóstolo Paulo vai dizer que a lei ela está enferma. Por que ela está enferma? Porque ela não tem o poder de salvar. Ela é boa, mas ela não tem o poder de salvar. Por que ela não tem o poder de salvar? Porque ninguém consegue ser salvo pelas obras da lei. Não adianta, porque para eu ser salvo pelas obras da lei, eu preciso obedecer a lei em tudo. E não existiu nenhuma pessoa que conseguisse isso a não ser uma, Jesus de Nazaré. Por isso que Jesus veio cumprindo a lei, por isso que ele disse, eu não vim abrogar a lei, eu não vim cancelar a lei, eu vim cumpri-la.
Por que ele veio cumprir a lei? Ele veio cumprir a lei porque, para ele morrer em nosso lugar, ele tinha que viver uma vida sem pecado. O que é uma vida sem pecado? É uma vida com total fidelidade à lei. E ele só conseguiu viver essa vida sem pecado porque o nascimento de Jesus ele foi um nascimento virginal. Aconteceu algo ali geneticamente sobrenatural ali, porque Maria foi inseminada ali, não foi um sêmen humano, não foi um sêmen masculino ali humano, foi algo divino que veio em Maria e fecundou Maria. Então houve ali algo geneticamente sobrenatural. Jesus não descendia de Adão. Mas Maria descendia de Adão e de Eva. Não, mas a lógica é que a responsabilidade e o pecado entrou na humanidade por Adão. Então Jesus não podia nascer de um homem comum, não tinha como. Ele tinha que ser um nascimento virginal, vindo de Deus. Para ele não ser... Não tinha nem lógica, né? Nascer de um homem. Como é que ele ia ser Jesus? Ou seja, uma argumentação que alguém poderia fazer que não tem o menor sentido, mas... só para reafirmar o fato de que o nascimento de Jesus quando nasce, ele não está ligado em Adão. Por isso ele vive uma vida sem pecado. Então, e é por isso também que ele... Você poderia dizer também, ele viveu uma vida sem pecado porque ele é Deus, Alexandre. Não, sim, também. Mas eu quero que você entenda essa lógica de ele não estar preso em Adão, certo? Porque... A nossa salvação é a nossa libertação da descendência de Adão para estarmos em Cristo. Certo? Então vamos lá. Então, olha, eu quero que você já comece a entender aqui essa relação aqui entre lei e graça. A lei de Moisés, ela vem para revelar o transgressor. Ela vem para mostrar o quão falho nós somos. E a graça de Deus, ela é a resposta ao nosso clamor. Porque quando nós olhamos para a lei, a gente olha para a nossa vida e fala, miserável homem que sou. Eu não vou conseguir viver para Deus, porque eu sempre vou errar em alguma coisa. E a lei diz, no caso lá é a carta de Pedro, que se você errar um item da lei, você é culpado de todos. Se você errar um item da lei, você é culpado de todos. E aí, como é que se alcança a salvação observando a lei? Impossível. Só através de Jesus. E é aí que entra a graça de Deus. É aí que entra João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça. Esse perecer aqui, é a lei que está querendo que eu pereça. Porque eu não consegui viver para Deus através da lei. Não pereça, mas tenha a vida eterna. E essa vida eterna, essa salvação, ele é um dom, ele é um presente de Deus. Tá bom? Verso 19. De novo, o apóstolo Paulo vai repetir. Eu falei que até o 20, verso 20, iria fazer isso. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de muitos serão feitos justos. Aleluia! E aí ele vai só reafirmando aquilo que ele vai falando em relação à desobediência de um, a obediência de Jesus, a desobediência de Adão, a obediência de Jesus. Muitos serão feitos justos, que é a justificação, tá bom? Verso 20. Veio, porém, a lei. Tá. Eu falei que até o verso 20, não, até o 19, gente. Porque vai até o 21. E aí o verso 20, ele vai nos dá uma informação muito importante. Olha só. Veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. E é aquilo que eu tenho falado com vocês. A lei, ela veio para que a ofensa abundasse. Se alguém perguntar para vocês, fulano, qual é o propósito da lei de Moisés? Fazer com que a ofensa abundasse. Fazer com que o pecado fosse revelado. Fazer com que o transgressor fosse revelado. Fazer com que tudo que as pessoas faziam de errado, de Adão até Moisés, fosse revelado. Ponto. Essa é a função da lei. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. O verso 20, o apóstolo Paulo resume o que ele fala nos versos anteriores sobre a questão da graça, lidar com essa questão da aparente injustiça
de nós estarmos sendo condenados por alguma coisa que outra pessoa fez. Então, Deus, ele age de misericórdia, com amor, com graça, e faz com que essa graça superabunde. Tudo que de condenação que entrou na humanidade por causa de Adão. E nós temos o verso 21, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Qual é a relação entre lei e graça? A relação é que a lei vem no Sinai, no Monte Sinai, através de Moisés, para revelar o transgressor, para revelar o pecado. E a graça, ela vem por intermédio de Jesus. A graça é um dom de Deus, é um presente de salvação para a nossa vida. Não há nada que eu possa fazer para ser salvo, é um presente único, exclusivo de Deus. E, através da graça, eu alcanço salvação. Por quê? Porque Jesus não nasce na descendência de Adão, ele não nasce debaixo da lei, ele não nasce sob a condenação da lei, mas apesar de não nascer sob a condenação da lei, ele vive a lei de Moisés na sua integridade e ele morre na cruz por nós, sendo uma morte substitutiva, porque seria a nossa morte, mas ele morre por nós, ressuscita para que nós tenhamos uma nova vida, não em Adão, mas em Cristo. Isso é a graça de Deus. Aleluia! Oh, glória! Glória a Deus! Oh, aleluia! Aleluia! Eita, Jesus! Mistério, hein? Mistério. E aí, gente, 51 minutos. E aí ficou faltando a última parte, que é a questão do pecado pessoal versus pecado estrutural, onde eu pego aí de Romanos 6, de 1 a 14. Tem um finalzinho que entra Romanos 3, desculpa. E isso vai ser a nossa próxima aula, tá bom? Essa aula aqui foi um pouquinho mais extensa, a próxima aula talvez seja aí no entorno de meia hora, 25 a 30 minutos, imagino eu, tá bom? E a gente termina a primeira aula na próxima semana, tá? Não vou muito além, para não embolar muito a sua cabeça. Se você não entendeu a aula, reveja a aula diversas vezes, veja mais de uma vez, tá bom? Veja mais de uma vez. Se ainda assim você não entendeu, pode me procurar em alguns pontos específicos. Alexandre, eu queria entender isso, eu tenho essa dúvida. Mas tragam dúvidas, pessoal, a respeito da aula que foi dada, tá bom? Porque nós vamos trabalhar diversos assuntos e a intenção é que eu venha trabalhar passo a passo com você. Talvez o seu coração está borbulhando aí com muitas dúvidas, tenha paciência, controle a ansiedade, porque vamos trabalhar diversas coisas e com o passar do tempo, durante o curso, essas dúvidas serão sanadas. Mas se você ficou com alguma dúvida dessa parte aqui, na próxima aula, aliás, durante a semana você pode me chamar que a gente vai conversar, tá bom? Vou avançar aqui para o finalzinho, que por enquanto é só, tá bom? E em breve tem mais. Até a próxima aula. Deus te abençoe. Espero que você tenha gostado aí desse iniciozinho aí, tá bom? Estou fazendo tudo com muito carinho, tá? Para abençoar a tua vida, para que você venha crescer na graça e no conhecimento. Deus te abençoe em nome de Jesus.